Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos mostra o que aconteceu com os armamentos usados na Segunda Guerra quando tudo acabou. Antes de eu te contar essa história, não se esqueça da promoção dos 200 mil inscritos. Você, adquirindo a camisa do Viagem na História, concorre a um pacote para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024, quando celebraremos na Normandia os 80 anos do Dia D. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Essa promoção está imperdível. Corra e compre a sua camisa. Mas vamos lá. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra diferente. Ela foi global e industrial, ou seja, atingiu países ao redor de todo o mundo e a produção de armamentos e materiais destinados à guerra mobilizou todo o potencial dos países envolvidos. O volume de equipamentos e itens produzidos em uma quantidade nunca vista foi se acumulando. E quando os combates terminaram, a quantidade armazenada chegou a inviabilizar o envio de volta ou até o armazenamento de tudo que foi produzido. Então o destino desses equipamentos, armas, canhões, tanques, aviões, armas pequenas, você vai ver aqui no programa de hoje. A produção militar na Segunda Guerra Mundial incluiu armas, munições, trabalhadores e dinheiro, tudo mobilizado para a guerra. A mobilização destes fundos e recursos foi um componente crítico do esforço de guerra. Durante o conflito, os aliados ultrapassaram a força dos países do eixo na categoria de produção de armamento. O acesso aos recursos financeiros e industriais necessários para sustentar este esforço de guerra estava ligado às respectivas alianças econômicas e políticas. E foi decisivo quando potências anteriormente neutras, como os Estados Unidos, por exemplo, se juntaram ao conflito crescente no mundo. A partir deste ponto, os territórios começaram a mudar de mãos e os combatentes inimigos foram derrotados, com o equilíbrio de poder mudando em favor dos aliados, assim como os meios para sustentar a produção militar necessária para vencer a guerra. A capacidade industrial foi decisiva para a vitória final na Segunda Guerra Mundial. Mas, e após a vitória? A utilização deste poderio bélico industrial resultou numa quantidade nunca vista em aviões, navios, submarinos, bombas, armas pequenas, tanques de guerra, grandes canhões, enfim, tudo foi produzido numa escala nunca vista antes. O objetivo era derrotar o inimigo. Mas, com o inimigo derrotado, o que aconteceu com estes armamentos? Desde o início aqui do canal Viagem na História, eu recebo várias perguntas e sugestões para algum tema específico no canal. Um dos mais recorrentes é exatamente esse: o que aconteceu com os armamentos usados na Segunda Guerra Mundial. Por isso eu estou gravando esse vídeo. Vamos saber mais sobre o destino de tudo que foi produzido. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, os campos de batalha não permaneceram cheios de veículos abandonados ou armamentos por muito tempo, pois as principais potências em guerra faziam uso ou reuso em combate de armas inimigas capturadas durante as batalhas. Na Alemanha, por exemplo, havia até um programa para o uso do chamado espólio de guerra, que abrangeu a tudo, desde revólveres a aviões de caça. O programa era tão avançado que eles renomeavam as armas capturadas com siglas alemãs. O equipamento capturado era enviado a locais específicos para reorganização e revisão e depois voltava à frente de combate. Uma figura notável dentro deste programa alemão era o Major Alfred Becker, comandante do 200º Batalhão de Armas de Assalto na 21ª Divisão Panzer. Após a queda da França, em 1940, Becker liderou este esforço para utilizar equipamentos capturados de qualidade, que acabavam sendo levados pelos soldados como troféus pessoais ou descartados em rios para limpar estradas, por exemplo.
Becker estabeleceu um escritório central para catalogação, coleta e modificação das armas aliadas capturadas. Becker projetou mais de 25 adaptações de veículos aliados. Uma das criações, por exemplo, é o canhão antitanque fabricado pela indústria tcheca, Škoda A6, em uma estrutura de proteção alemã montada em um casco de tanque francês Renault R-35. Depois que a Alemanha invadiu a União Soviética, o uso de armas soviéticas capturadas também tornou-se generalizado, como você pode observar nas fotos. Mas não só os alemães utilizavam armamentos pessoais dos soviéticos. Os aliados também utilizavam armamento alemão no calor do combate. Mais importante do que capturar armas inimigas no campo de batalha, cada lado dos combatentes também se preocupavam muito em recuperar o seu próprio equipamento. Todos os principais exércitos tinham unidades de reparo e recuperação especializados. Os exércitos soviético e também os americanos eram muito hábeis nisso, e as unidades de recuperação especializadas trabalhavam às vezes até debaixo de fogo. Com a mudança da maré da guerra, os aliados passaram então a atacar os alemães em todas as frentes. E a partir da Normandia, em 1944, ficou estabelecido um padrão básico para a limpeza dos campos de batalha. Veículos, tanques e artilharia foram primeiro movidos para pontos de desmontagem primários, geralmente ramais ferroviários, entroncamentos de rodovias pavimentadas e livres de munições não detonadas. A partir daí, o material recolhido no campo de batalha era então enviado, de acordo com o tipo, peso e dano de estrago, para os pátios de desmontagem final. Pilhas de carcaças de veículos eram uma visão comum nos Países Baixos, na França e na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, pois ali ficavam estocados. Em muitos casos, essas montanhas de material eram comprados como um lote por um especulador local, que então as mantinham até que os preços de sucata subissem. Havia muita especulação e muita gente ganhou dinheiro com essas sucatas de guerra. Nos grupos de viagem que nós organizamos para visitar os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, por vezes encontramos exatamente isso, um pedaço da guerra ali abandonado, esquecido, como o tanque de Vimoutiers na Normandia. Esse tanque sobreviveu à batalha e ficou parado há mais de 80 anos, exatamente no local onde ele estava combatendo, próximo ao Bolsão de Falaise. E por pouco escapou de ser derretido. Hoje é um monumento, um memorial da luta travada naquela região da Normandia. Este tanque foi abandonado pela sua tripulação nessa estrada em 1944, em agosto, porque o tanque ficou sem gasolina. Depois da guerra, um ferro velho comprou o Tigre, tirou algumas peças do interior, quando o herdeiro desse dono do ferro velho quis levar o tanque embora, mas aí a população da cidade de Vimoutiers comprou o tanque por 6.000 francos à época. E o tanque está aqui até hoje, testemunhando aquela luta e atraindo turistas, historiadores, porque em pouquíssimos lugares na Europa você acha um tanque como o Tigre simplesmente parado à beira da estrada. Outro tanque que escapou também de ser derretido ao final da Segunda Guerra Mundial e hoje atrai turistas e conta uma parte da história da Batalha das Ardenas é o tanque King Tiger, o Tigre II, que está em La Gleize, na Bélgica. O tanque fez parte da ofensiva das Ardenas em 1944, foi abandonado pelos alemães quando o combustível acabou e hoje, além do tanque, existe também um museu sobre a luta naquela região da Bélgica.
E ele só foi salvo porque a população não permitiu que os americanos o levassem para a demolição. Esse tanque participou junto com muitos outros naquela época da ofensiva das Ardenas, que foi a última chance de Hitler derrotar os aliados. Ele reuniu as forças que tinha e as lançou num ataque através da floresta das Ardenas em direção a Antuérpia. Os americanos tentaram, porque eles foram recolhendo os restos dos tanques alemães, tentaram levar, e essa população não deixou. E como vocês viram o movimento, a população estava mais do que certa, né? Hoje o tanque atrai os olhares e a atenção de muita gente. Alguns desses veículos sobreviveram e hoje são atrações de turismo histórico. Mas boa parte do material de guerra abandonado nos campos de batalha acabavam em cais de embarque na Europa para a sucata geral de guerra. As partes e peças dos veículos, munição, canhões e armamento leve eram coletados na Europa e embarcados para a Inglaterra, onde eram destinados à reciclagem. Nesta foto, por exemplo, você observa uma área de preparação para embarque de armas recuperadas nos campos de batalha. Isto no porto de Antuérpia, na Bélgica, no final de 1945, vários meses após o fim da Segunda Guerra. Em primeiro plano estão os canhões de campanha britânicos de 17 libras e atrás deles vários veículos americanos e artilharia alemã. Todo este equipamento era coletado e enviado através do Canal da Mancha para reciclagem na Grã-Bretanha. Os soviéticos, especialmente os russos, faziam a mesma coisa. Aliás, fazem até hoje. Na recém-inaugurada Catedral do Exército Russo, próximo a Moscou, no Parque Patriota, todos os degraus de entrada da catedral são feitos com o aço derretido de tanques alemães capturados durante a Grande Guerra Patriótica. E no entorno da catedral existem também displays com equipamento alemão original da Segunda Guerra, celebrando a vitória soviética naquela guerra. Um local onde houve grande concentração de equipamentos descartados durante a Segunda Guerra Mundial foi a praia de Omaha, na Normandia. 3 anos após a invasão do dia D, os destroços ainda cobriam a praia. E no mar, alguns navios afundados para o porto artificial Mulberry permaneciam. A incrível quantidade de destroços de combate nas praias da invasão foi finalmente limpa em 1950. Os restos dos portos Mulberry foram lentamente separados e em 2017 tudo que restava eram os caixões gigantescos de concreto. A praia Juno só foi totalmente utilizada para recreação a partir de 2016. Nós estamos agora em Arromanches, onde estão essas estruturas gigantescas que serviram como um porto artificial durante os desembarques do dia D. Os portos ficavam lá naquela linha, a linha de porto, onde os navios paravam para descarregar armamento, munição, novas tropas, remédios. Era tudo deixado lá e eles vinham até a praia através desses pontões que ainda existem aqui. Você pode dar uma olhada. Aqui estão as estruturas que restaram desse porto Mulberry, como ele era chamado. Mas todos estes exemplos que eu citei até agora aqui no programa são volumes pequenos. O que mais assombra é o volume de material que os americanos, os aliados, simplesmente, ao final da guerra, se recusaram a levar de volta aos seus países por conta do custo que envolveria esta operação. Então eles simplesmente jogaram no oceano enormes quantidades de materiais, tanques, aviões, navios foram afundados, armamento portátil, tudo foi lançado no oceano para evitar o trabalho de levar de volta. Em várias partes das frentes de batalha isso aconteceu no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Canal da Mancha,
E até hoje esses locais são visitados por mergulhadores que fazem uma exploração nestas ruínas. Um militar brasileiro se especializou nestes mergulhos, o Nestor Magalhães, que tem um livro muito bacana de Guadalcanal a Creta, onde ele descreve esses mergulhos. O Nestor mergulhou, por exemplo, em Vanuatu, que são essas fotos que vocês estão vendo, onde os americanos descartaram uma grande quantidade de material. Este lugar, na ilha de Vanuatu, é chamado de Million Dollar Point, ou seja, o pedaço de $1 milhão, devido à enorme quantidade de material valioso que foi lançado ao mar. E também por ser hoje um lugar muito procurado pelos turistas. Quando a guerra acabou, os equipamentos maiores, como veículos de todos os tipos, foram simplesmente jogados no oceano. Uma grande quantidade de tudo que era produzido foi despejado no mar. Isso foi praticado principalmente para as forças americanas, que acharam que era muito caro trazer o equipamento de volta aos Estados Unidos. Os americanos também se livraram de alguns navios inimigos capturados ou rendidos, enviando-os para as profundezas do mar, mas não simplesmente afundando-os. Em vez disso, alguns navios do eixo foram usados como alvos para testar novas armas no mar, especialmente testes atômicos, pois o comando americano estava interessado em ver como uma bomba atômica afetaria os navios. Desde munições para armas pequenas até grandes calibres também foram jogadas no oceano, junto com as armas que disparavam essas munições. Recentemente, soube-se que não apenas bombas, balas e armas foram despejadas no mar, mas também armas mais sinistras. 32 mil toneladas de armas químicas e 400 mil bombas e foguetes carregados com munição de enxofre foram também despejadas no oceano pelos aliados. Muitos equipamentos, porém, não foram para o fundo do oceano. Grande parte deles permaneceu em terra, enterrada em esconderijos na Europa ou esquecidos em lugares inacessíveis como o deserto da Líbia. Os desertos do norte da África serviram como alguns dos maiores cemitérios para tanques e aeronaves da Segunda Guerra Mundial, graças ao clima quente e à falta de umidade, que provaram ser um local ideal para a preservação de veículos da Segunda Guerra Mundial. Os desertos do Oriente Médio acabaram também proporcionando vida nova às armas da Segunda Guerra, especialmente os blindados, por conta das guerras que ali foram travadas quando a Segunda Guerra terminou. Da Guerra de Criação de Israel em 1949 até a Guerra do Yom Kippur em 1972, tanques alemães, soviéticos, britânicos e americanos se enfrentaram ou até lutaram lado a lado naquela região, o que fica comprovado quando você faz uma visita a Latrum, em Israel. Os desertos do Oriente serviram para armazenar equipamento de guerra e também serviram como palco para que esses equipamentos fossem usados novamente em guerras posteriores. Existe um museu em Israel, o Museu de Latrum, onde você encontra equipamentos da Segunda Guerra Mundial em perfeito estado e que foram usados nas guerras do Oriente. Se você gosta de história, blindados, tanques de guerra, esse lugar é um pequeno paraíso. É a base de Latrum, que fica entre Tel Aviv e Jerusalém, aqui em Israel. A base é um museu ao céu aberto, basicamente. Aqui ocorreram combates durante a Guerra da Independência e outros conflitos, mas hoje ela guarda o memorial desses e de muitos outros conflitos, inclusive da Segunda Guerra Mundial. São dezenas de tanques de guerra, onde você pode ter o acesso, tirar fotos, subir em cima do tanque. Enfim, isso aqui é uma Disneylândia. Mas não só em Israel. Você encontra ainda muito equipamento em várias partes do mundo. Equipamentos que foram simplesmente abandonados após sofrerem alguma pane ou terem sido atingidos. Tanto na frente de batalha russa, nos campos da Europa, Bélgica, Normandia, até na Argentina ainda existem restos de embarcações da Segunda Guerra que foram abandonadas. No Monte Cassino, palco de uma grande batalha na Segunda Guerra Mundial, existem vários veículos até hoje deixados no lugar onde combateram. Uma estrada que era usada pelos veículos ficou cheia de equipamento abandonado. O tanque Sherman, que virou memorial das tropas polonesas e é o chamado tanque perdido do Monte Cassino, caminhões usados para o transporte das tropas que hoje
ficam no meio das pastagens. São bons exemplos de veículos abandonados por todo o campo de batalha. Outro lugar para onde muitos veículos militares foram é a Frente Oriental, onde pântanos e lagos forneciam boas condições para a preservação dos veículos que ali caíam. Hoje, na Bielorrússia, por exemplo, caçadores de tanque ganham um bom dinheiro resgatando tanques alemães da Segunda Guerra Mundial em pântanos e restaurando-os. Muitas vezes, tudo o que eles precisam é de um pouco de graxa e uma nova camada de tinta para fazê-los funcionar novamente. É claro que abandonar, enterrar ou jogar fora as armas não era a única maneira de lidar com o excesso de armamento. Este excesso se transformou em matéria-prima para a produção industrial, que faltavam para a maioria das nações após o fim da guerra, em particularmente os soviéticos, que, nas armas capturadas e excedentes, descobriram fontes ideais de metal. Consequentemente, muitas armas foram derretidas e usadas na fabricação de bens, ou então na decoração, como vocês viram na Catedral Russa. Mas mesmo na Europa, muitos conflitos ocorreram após a Segunda Guerra Mundial. E para esses conflitos havia uma quantidade enorme de armamento apreendido dos alemães ou simplesmente tomado pela população, como por exemplo na Guerra Civil Grega, onde os insurgentes usaram armas capturadas dos alemães. E até hoje ainda existem armas alemãs da Segunda Guerra Mundial sendo usadas por combatentes, como por exemplo o STG-44, usada em quantidade pelos rebeldes na Líbia, uma guerra que ainda está ocorrendo. As armas que não foram abandonadas ou derretidas foram então vendidas para outras nações ou armazenadas para uso futuro, principalmente com as armas portáteis. Muitos rifles da Segunda Guerra Mundial, como o M1 Garand, foram armazenados por vários departamentos do governo americano, após o que foram vendidos nas décadas seguintes ao público. Muitos fuzis de guerra e metralhadoras também foram doados como parte de pacotes de ajuda ou fornecidos a movimentos anti- ou pró-comunistas, dependendo de quem havia capturado o armamento em plena Guerra Fria. Muitas guerras de libertação e independência aconteceram no pós-Segunda Guerra, e os armamentos foram usados nestes conflitos por tropas de ambos os lados. Algumas das armas da Segunda Guerra Mundial, como o STG-44, ainda estão em uso hoje em conflitos como a Guerra Civil na Síria. Ou então foram muito utilizados, como por exemplo na Guerra Civil na Grécia logo após 1945. Muito por conta deste reuso, o general MacArthur determinou, ao final dos combates com os japoneses em 1945, que as aeronaves japonesas rendidas deveriam ser imediatamente destruídas pelo método mais rápido possível. Talvez pareça um pouco exagerado hoje, mas em 1945 havia uma séria preocupação com pilotos japoneses rebeldes que continuariam a lutar, voando em missões kamikaze contra as forças de ocupação. O que se observa nas fotos são japoneses rendidos e obrigados a queimarem os seus aviões, encharcando gasolina em volta dos motores. Foi decidido que os aviões japoneses seriam destruídos onde estavam. E cerca de 1.500 aeronaves japonesas, no primeiro semestre de ocupação, foram simplesmente queimadas ou destruídas com lança-chamas. Com o passar do tempo, e ficando claro que não havia mais resistência aos americanos, as aeronaves foram desmontadas de uma forma mais útil para a reciclagem civil, em vez de serem queimadas. Mas um tipo de equipamento não foi abandonado ou destruído após a Segunda Guerra Mundial. Foram as chamadas armas da vingança, as armas secretas alemãs, armamento extremamente moderno àquela época que os aliados capturaram e aprimoraram, como aviões a jatos, bombas teleguiadas e os mísseis V2. Algumas instalações dessas armas ainda estão de pé e eu tive a possibilidade de visitar uma base das bombas V1, que hoje virou um ponto turístico. Essa arma
causou pânico na Inglaterra à época. O medo de uma chuva de bombas V1 e depois V2 poderia mudar o curso da guerra. Por sorte, as bases de lançamento, as 117 bases de lançamentos na França e outras na Alemanha e em outros países, começaram a ser bombardeadas pelos aviões que localizavam mesmo em meio à floresta graças à ação da população local. E aí essa grande ameaça foi neutralizada e a guerra não tomou o rumo que Hitler queria. As armas alemãs na Segunda Guerra Mundial eram impressionantes e muitas delas capturadas ou rendidas foram mantidas em exposição em museus dos aliados ou exposições públicas e atraem o público até hoje. No entanto, os protótipos capturados com tecnologia avançada foram estudados secretamente por engenheiros e cientistas aliados, escapando da destruição. Caças a jato, bombas teleguiadas, foguetes, tudo isso escapou de virarem sucatas, pelo menos até serem cuidadosamente estudados e copiados. Esse foi o destino da maior parte dos armamentos da Segunda Guerra Mundial. Espero que eu tenha respondido aí as perguntas e as sugestões dos nossos inscritos. Não se esqueça da promoção da camisa dos 200 mil. Você pode ganhar um pacote de viagem para os 80 anos do dia D na Normandia. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Então corra e participe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixe o seu comentário e se inscreva no canal se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!